A paz do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, esse que vos fala, pastor Joel Sulameira, trazendo uma breve reflexão da palavra do Senhor, num texto que se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos da porção da palavra de Deus, que diz assim: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os com os pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mãe, as moças como a irmãs, em toda a pureza. Verso 3: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de dia e de noite em rogos e orações. Verso 6: mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Eu trago uma mensagem que tem como tema a pureza moral é a marca de cristãos maduros. Sempre tenho abordado o assunto familiar, informando que é necessário que para que tenhamos um bom domínio daquilo que falamos, daquilo que representamos, de como nos relacionar com as pessoas, que tenhamos a prática desse cristão maduro em cada um de nós. E é importante a mim e a você observar muito quando estamos envolvidos nesse processo. Há um peso de responsabilidade sobre os que foram privilegiados com o sacerdócio familiar. E é dentro desse sacerdócio familiar que eu quero trazer para cada um de nós 4 observações importantíssimas que com certeza vai preencher muito espaço vazio e vai trazer muito esclarecimento da parte do nosso Deus. Primeiro tópico: os favores que lhes são devidos, ou seja, a essas pessoas, a esses cristãos maduros, aqueles que receberam um sacerdócio familiar. Não estamos querendo aqui dizer como você deve conduzir a sua casa, mas a Bíblia ela é muito direta quando nos aborda esses assuntos. E aqui Paulo está falando a Timóteo acerca disto. Observe que ele aborda essa questão do trato às pessoas, principalmente aos órfãos e viúvas, mas ele traz também à nossa memória a questão de como tratar o irmão, como tratar aquele que está próximo de nós, como tratar um vizinho, como tratar um parente, ou aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Primeiro aspecto é respeito. Aquele que gosta de receber respeito, tem que saber respeitar. E respeitar é uma questão de educação, mas ela faz parte também de uma doutrina bíblica. Segundo, amor. A Bíblia é recheada de atos, recheada de atitudes de personagens que praticaram amor. E como seguidores de Cristo, nós temos que aprender a praticar esse amor. Amor para não só com os de casa, mas amor para com todos aqueles que se achegam a nós, ao nosso dia a dia. Terceira informação, honra. Olha, e é um assunto importante quando Paulo aborda sobre essa questão de honra. Ele apresenta aqui principalmente o caminho de como se honrar o pai e a mãe. E nós sabemos que nos dias atuais, muitos filhos têm perdido o conceito, a definição de como honrar o pai e mãe. São pessoas. Nós sabemos que não somente os filhos, mas os pais também erram. E é do ser humano errar. Mas na palavra do Senhor, nós temos as doutrinas que nos ensinam como devemos honrar o nosso pai, como devemos honrar nossa mãe, principalmente naquilo que concerne ao respeito, naquilo que concerne ao amor, à compreensão, concerne justamente a como dar o trato ideal aos nossos pais. Isso agrada ao coração de Deus. Segundo aspecto é como deve ser
como deve se portar diante dos homens. Isso aqui é uma responsabilidade nossa. Nós devemos saber nos portar diante dessa sociedade. De que maneira? Primeiro, com sabedoria. Olha, nós sabemos que a sabedoria, ela é irmã de quem? Da inteligência, né? A sabedoria, ela tem que estar antenada. É importante que todo cristão busque desenvolver a sua inteligência, mas ela é diferenciada de sabedoria. Há muita gente inteligente, mas não sabe se portar de uma maneira conveniente. Há muita gente que é empenhado nos estudos, que busca fazer muitas faculdades, muitos cursos, mas na hora de praticar esta sabedoria, falta-lhes a inteligência. A Bíblia nos ensina esse caminho da inteligência. Segundo, com benevolência. Quantas vezes eu e você somos machucados por uma palavra? Às vezes até chamado pelo pai, pela mãe de uma maneira mais áspera, e aquilo muito fere ao nosso coração. Mas o bom filho, que usa da sabedoria, usa do conhecimento bíblico, ele sabe que ele recebeu essa posição de filho, que ele tem, pela graça de Deus, um pai e uma mãe, e ele busca, mediante toda essa dificuldade, honrar o seu pai e a mãe. Infelizmente o mundo tem ensinado ao contrário, aos nossos jovens, que eles devem se rebelar, se revoltar, sair até da casa dos seus pais, para que ele viva a sua vida na integridade, de uma maneira 100% independente de pai e mãe. Eu posso dizer para você que não é esse o desejo de Deus. Haverá um momento do filho e dos filhos saírem da casa dos pais, mas enquanto, e ainda que saiam da casa dos pais, enquanto eles estiverem sob a responsabilidade de seus pais, devem praticar esse amor, o respeito, a benevolência, a sabedoria no trato. E mais uma informação: gratidão. A gratidão, ela fecha todo esse conhecimento, toda essa questão do trato, não somente com os pais. Estamos falando aqui, abordando um texto que fala a diversas posições na sociedade. Terceiro tópico: como deve proceder diante de Deus? Aí agora vem uma prestação de conta. Se eu não sei o meu papel dentro do meu lar, se eu não sei o meu papel dentro de uma sociedade, se eu não conheço o meu papel dentro da igreja, dificilmente eu vou saber o meu papel diante de Deus. E essas pessoas que andam perdidas, sem saber o que fazer das suas vidas ou para onde devem caminhar, elas sentem um vazio no seu coração. Por isso nós devemos aprender a como proceder diante de Deus. E aqui dentro quero trazer 3 informações. Primeiro, com paciência. Você deve saber que aquilo que foi prometido para mim e para você, no tempo certo, Deus há de liberar a sua bênção. Segundo, com perseverança. E essa é uma lição que não é fácil de seguir, porque denota uma luta constante, denota você continuar por mais que hajam as dificuldades e as barreiras no dia a dia. Terceiro, com oração. E aí está o segredo. O crente que ora, busca a sua família, reúne a sua família em braços de oração, buscar a sabedoria do céu, buscar a sabedoria da Bíblia, buscar a sabedoria de Deus. Ele vai saber como conduzir a sua casa, como conduzir a sua família, como se portar diante da sociedade, diante de Deus. E por último, o proceder como proceder às que são irrepreensíveis, está no finalzinho do texto que nós lemos. Essas pessoas que são repreensíveis, elas vivem e preferem viver num deleite, está aí no verso 6. Elas negam a fé, isso é muito perigoso. E pior, elas são comparadas às pessoas infiéis, está no verso 8, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nisto, essa pessoa que se porta desta maneira, que se enquadra dentro do verso 8, Paulo nos fala na palavra do Senhor que mesmo estando vivas, são pessoas mortas. Por isso tenha muito cuidado. O Senhor deu um sacerdócio a você, um sacerdócio familiar. Você que é pai, você que é mãe, sempre procure apresentar diante de Deus a sua família como fazia Jó.
Por mais que eles não dessem muito ênfase nisso, Jó dobrava os joelhos e sempre apresentava os seus filhos diante do Senhor. E olha, nós sabemos a vitória que Jó teve diante dos seus filhos, diante da sua vida espiritual. E o Senhor e a palavra de Deus, ela nos conduz nesse ensinamento, nos dias maus que vivemos, como termos sucesso diante de uma sociedade corrompida, apresentando a nossa família santa, pura, uma família que deve ser copiada para que as outras pessoas entendam a pureza do caminho do Evangelho. Quero fazer com você nesta hora uma oração. Apresenta a tua casa agora com um espírito contrito, para que Deus venha interferir em tudo que está errado e possa aprumar o seu caminho, o caminho da tua casa diante de Deus. Pai querido e eterno, nesse momento te somos gratos pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pelo esclarecimento que tu traz às nossas vidas. Ó Senhor, nos ajuda a entender a profundidade da tua palavra, do teu amor, para que com amor, assim como Paulo vem instruindo neste texto que lemos, Senhor, possamos conduzir os nossos filhos no bom caminho do Evangelho, com paciência, com mansidão, com perseverança, Senhor, que possamos compreender os nossos filhos e os filhos possam compreender o que passa na cabeça dos seus pais. Independente do que aconteça, eles possam continuar amando os seus pais, não maldizendo, ó Senhor, mas apresentando em braços de oração toda a dificuldade familiar. Senhor, o trato e o cuidado com as viúvas, com os órfãos, Senhor, o trato com a sociedade que está aí fora, precisando do esclarecimento da Tua Palavra. Haja, Senhor, o trabalhar do Teu Espírito nesses últimos dias de avivamento da Tua Igreja na face da terra, a transformação na vida dessas pessoas e que elas possam, Senhor, de bom grado, não somente receber a Tua Santa Palavra, mas trilhar um caminho santo, como é desejo do Teu coração, para a vida de todo homem, de todo cidadão. Ó Pai querido, muito obrigado por este privilégio de Te servir. Seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.